Bom, boa tarde. Vamos dar continuidade com a segunda aula do laboratório de prótese, que corresponde à unidade de prótese total. Nessa oportunidade, vamos descrever o passo a passo da confecção da moldeira individual. Como trata-se de uma aula laboratorial, dispensaremos, claro, o conteúdo teórico e nós usaremos muito mais na explicação do passo a passo da confecção da moldeira individual. Para isso, inicialmente temos o laboratório entregará para vocês modelos em gesso, feitos em gesso comum, tá? De manequins que o departamento tem, tá? Eles foram duplicados previamente para a realização da prática, tá? Então a gente vai ter um modelo superior da maxila e um modelo inferior da mandíbula. Sobre esses modelos a gente fará um passo a passo da confecção da moldeira individual. Depois, com os modelos, vamos afastar inicialmente o modelo da mandíbula, que realizaremos em um segundo momento, e vamos nos fixar na confecção da moldeira individual superior. Uma vez que analisarmos o modelo, o que deveremos fazer inicialmente? Com o grafite, vamos delimitar o fundo de sulco que corresponde ao modelo da maxila. Então, com muito cuidado, a gente marca com grafite o fundo de sulco aparente desse modelo. Estamos realizando a marcação. Observamos que existe um freio na área anterior. Continuamos pela área lateral e vamos marcando com grafite essa área que corresponde ao fundo de sulco do modelo. Como vocês estão observando, não é nada complicado de realizar. A delimitação exata desse fundo de sulco foi explicado já em sala de aula, né? Não vamos repetir a teoria aqui para não deixar o vídeo muito carregado de informações, certo? Então estamos delimitando essa área que corresponde à área de trabalho que será coberta pela confecção da nossa moldeira individual, certo? Estamos marcando com cuidado, realizando essa delimitação para podermos, num segundo momento, continuar com a construção dessa nossa moldeira individual. Podemos observar aqui, né, que desde uma observação oclusal dá para observar completamente a linha demarcada, né? Isso quer dizer que o rebordo residual desse modelo não tem áreas retentivas, tá? Então isso é uma das razões pelas quais não usaremos alívio em cera, tá? Então já delimitamos esse modelo superior e agora, como segunda fase, procederemos a isolamento de toda a superfície do gesso com vaselina, né? Vocês vão poder encontrar em outras referências o uso de Celac, que é um isolante próprio para resina acrílica, né? Mas nós na disciplina preferimos usar a vaselina líquida, por ser um isolante que nos dá uma segurança maior em relação a essa capacidade de isolar o gesso da resina acrílica. Então vamos usar nosso pincel e vamos ir colocando abundantemente, copiosamente, essa vaselina em toda a extensão que iremos trabalhar sobre nosso modelo. Lembrando que toda a área a ser trabalhada ela deve ser isolada, pois a resina acrílica poderá se unir fortemente ao gesso, o qual dificultaria sua remoção.
Então devemos sempre observar que toda a área de gesso esteja sempre isolada ou com um Shellac, que é um isolante próprio para resina acrílica que se trabalha sobre gesso, ou a vaselina que nós usamos aqui no laboratório. Uma vez que verificamos que já colocamos a quantidade certa de vaselina, o que nós deveremos fazer? Vamos realizar a colocação do monômero e do polímero da resina, né? O polímero da resina, que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Que é o pó, e o monômero, que é o líquido da resina acrílica. A proporção é mais ou menos de 3:1, sendo 3 de pó e 1 de líquido. Realizaremos essa mistura de forma tal que possamos ter uma quantidade suficiente para poder realizar a cobertura completa da estrutura do modelo. Previamente, usaremos 2 placas de vidro, como vocês estão vendo aqui. Eu tenho uma placa de vidro e tem uma segunda placa de vidro que está aqui. O que vamos fazer? Pegamos inicialmente uma lâmina de cera 7 e vamos fazer uma dobra sobre ela mesma. Então, na verdade, teremos uma espessura de 2 lâminas de cera 7. Realizamos um corte na base dessa dobra e colocamos tanto numa extremidade do lado esquerdo e do lado direito na placa. Para quê? Para que isso sirva como um anteparo para a determinação da espessura da resina acrílica que a gente vai usar. Então, uma vez que colocamos esse nosso anteparo nessa posição, procederemos a isolamento dessa placa de vidro com vaselina. Então, como vocês estão observando aqui, a gente está isolando essa nossa placa de vidro, pois posteriormente usaremos ambas placas para poder prensar a nossa resina acrílica. Isolamos com bastante vaselina para que possa rapidamente ser separada quando usarmos a resina acrílica. Colocamos a nossa outra placa e realizamos o mesmo isolamento. Lembrando de colocar uma quantidade suficiente de vaselina para podermos realizar o isolamento de forma adequada. Uma vez que isso está feito, separamos nossas placas e vamos posteriormente ao preparo da resina acrílica para sua posterior manipulação. É importante que exista uma homogeneização adequada dessa resina acrílica para que possamos, aqui estou mostrando o polímero, né, em proporção de 3:1, 3 de pó para 1 de líquido. É importante que haja uma homogeneização legal, completa e eficaz, para que possamos, no segundo momento, realizar o trabalho com a resina acrílica de uma forma adequada. Com nossa espátula 31, vamos homogeneizando. De forma tal a conseguir uma massa
uniforme. Vamos esperar, estamos misturando aqui o nosso pote de vidro com tampa. E uma vez misturado, vamos cobrir com a tampa para evitar a evaporação do monômero. Deixamos de lado, lembrando que é importante não descuidarmos da observação em cima da resina acrílica e ir ao claro passando as fases, desde a fase arenosa, que é a fase inicial, e quando estiver terminando a fase filamentosa, entrará em fase plástica, que é o momento exato em que deveremos pegar a resina acrílica para poder manipular de forma adequada e colocá-la em cima do modelo, né? Então vamos observar mais uma vez aqui. Ainda não atingiu a fase plástica, que é o momento em que nós devemos trabalhar. Lembrando que não podemos descuidar a resina acrílica que está em fase de polimerização. Devemos observar rapidamente. Observamos outra vez, manipulamos e observamos. Talvez no vídeo não consigamos ver, mas existe e ainda está se dando aqui a fase filamentosa, né? Talvez dê para ver os filamentos aqui, mas estamos nessa fase, estamos já chegando. Aguardamos alguns segundos mais. Não podemos descuidar-nos da manipulação dessa resina. Quando colocamos nosso dedo e não gruda mais, é o momento em que já iniciou a fase plástica. Então, nesse momento, retiramos a resina. Vamos fazer uma bolinha de resina, como estou mostrando aqui. Colocar em cima da placa de vidro e vamos prensar dessa forma. Até conseguirmos que a placa de vidro toque na placa inferior. Uma vez com já a espessura determinada, vamos posicionar essa nossa resina acrílica e vamos ir adaptando sobre nosso modelo. Devemos realizar isso rapidamente, pois não devemos esquecer que a polimerização da resina para com a ajuda de um bisturi. Retiramos rapidamente os excessos de material com a ajuda do bisturi. Eliminamos os excessos de material. Pois será mais fácil você controlar o excesso nessa fase, evitando assim ter que desgastar muito durante o ajuste da resina acrílica. Eu deixarei propositalmente uma extensão um pouco a mais para mostrar para vocês como se realiza o ajuste. Vejam que em todo momento eu estou adaptando essa minha resina acrílica a os limites que foram determinados por mim anteriormente. Uma vez que eu fiz isso, com a resina acrílica restante, faço um cabo, que é mais ou menos da forma que eu estou fazendo aqui. Veja, né? Faço um cabo com a resina acrílica
E vou fixar esse cabo na linha média da moldeira. Vou colocar um pouco de monômero na parte mais anterior para ajudar a fixação e coloco um pouco de monômero também no cabo. Fixo ele na posição, lembrando que o cabo ele deve estar posicionado na linha média com inclinação para a anterior de aproximadamente 45 graus. É mais ou menos essa inclinação que eu quero. Vamos mantê-lo na posição. E o tamanho do cabo é mais ou menos do tamanho do polegar, da unha do polegar do operador que está trabalhando. Essa será mais ou menos nossa referência para as dimensões do cabo. Lembrando que tudo isso deve ser feito enquanto estamos na fase plástica da resina. Fica bem mais fácil de trabalhar. Então, enquanto esperamos essa polimerização, podemos simultaneamente também, para poder mostrar e controlar essa reação isotérmica da resina, colocar o conjunto dentro da água. E dessa forma esperamos a que a polimerização da resina termine completamente. Nesse momento esperamos os 10 a 15 minutos e depois retiramos a resina acrílica. Bom, agora vamos dar continuidade e vamos realizar a confecção da moldeira individual sobre o modelo que previamente foi confeccionado. Como mencionamos anteriormente, o departamento possui esses modelos, esses manequins, né, que foram reproduzidos previamente. E dessa forma vamos a trabalhar sobre o modelo previamente confeccionado. A seguir, então, seguindo as pautas anteriormente mencionadas, vamos realizar a marcação da delimitação da extensão dessa moldeira individual. Vamos realizar essa marcação no fundo de sulco de nosso modelo, como estou mostrando aqui. Vou marcar o fundo de sulco. A teoria sobre a determinação desse fundo de sulco já foi mencionada em sala de aula, não vamos repetir aqui, tá? Eu estou marcando. Devemos lembrar que na área mais posterior devemos cobrir completamente a área de papila retromolar, que é justamente a área que eu estou demarcando aqui. Depois vamos no fundo de sulco da área lingual, como vocês estão vendo aqui. Vou passar por cima da área do freio lingual, já que não posso invadi-la, e continuo pelo fundo de sulco lingual do outro lado. Continuo subindo para a área de papila retromolar e unirei essa parte contínua. E aí podemos observar a delimitação já realizada. Imediatamente depois colocaremos vaselina em toda a extensão que iremos trabalhar a nossa moldeira individual. Da mesma forma que foi colocada muita vaselina no modelo da maxila, realizamos o mesmo procedimento no modelo inferior também.
temos a preferência no departamento de trabalharmos com vaselina, pois isso garante para quem está iniciando os trabalhos em prótese dentária que haja realmente um isolamento completo da resina acrílica e do gesso, né? Nessa fase inicial, preferimos trabalhar com vaselina sólida, né? Claro que, como mencionado anteriormente, há isolante específico para a resina com nome comercial Celac, que pode ser usado também para o mesmo fim, para podermos facilitar o trabalho dos nossos estudantes, dos nossos alunos. Nós preferimos usar a vaselina. Uma vez que foi colocado de forma correta, procedemos agora à manipulação da resina acrílica na proporção de 3 para 1. 3 de pó, 1 de líquido, para dessa forma podermos misturar a resina acrílica como estou mostrando aqui. Aqui temos aproximadamente 10 gramas de pó e sua proporção devida de líquido. De pó que foi misturado com o monômero. Então veja como eu tento homogeneizar da melhor forma, como vocês estão vendo aqui, e imediatamente vou colocar uma tampa para evitar que o monômero evapore. E aí eu sei agora que está acontecendo a polimerização da resina acrílica, e ela vai através das suas fases, passar inicial pela fase arenosa e vai chegar na fase plástica, né? A fase plástica é imediatamente depois da fase filamentosa. Então a gente tem que controlar muito bem isso. Não pode ficar distraído, né? Esperando o tempo da polimerização, porque o importante é pegarmos a resina acrílica no momento da fase plástica, porque facilita muito o trabalho com ela. Então vamos verificar, abrimos novamente a tampa. Ainda não está em fase filamentosa, mas a consistência já começou a mudar. Então vamos continuar esperando, sem descuidarmos do tempo, até chegarmos bem no final da fase filamentosa, para podermos iniciar o procedimento da manipulação. Verificamos mais uma vez. Eu vou mostrar aqui. Acredito que dê para observar os filamentos. Ele já está praticamente saindo da fase filamentosa. Agora sim podemos manipular. Vou separar uma parte para confeccionar o cabo. Eu separo essa resina e o resto eu pego para poder trabalhar. A diferença da parte superior, aqui vamos tentar fazer uma tira de resina, né? Vamos fazer mais ou menos uma tira de resina, como eu estou mostrando aqui, e vamos colocar em cima da placa, dessa forma. E vamos proceder a realizar essa prensagem com a segunda placa. Vejam que eu tenho um formato de ferradura. Isso vai me ajudar para poder colocar essa resina sobre o modelo. Levanto a resina com cuidado.
Posiciono meu modelo e vamos adaptando a minha resina com pressão digital em cima da área de rebordo. Vejam que eu, com a pressão digital, eu vou adaptando essa resina. E agora sim, eu posso usar meu bisturi para recortar os excessos. Eu estou recortando aqui rapidamente, aproveitando que a resina ainda está em fase plástica. Propositalmente eu vou deixar algumas áreas com um pouco mais de extensão para poder mostrar para vocês como se realiza o ajuste com broca Maxi-Cut. Os excessos eu retiro. Sempre continuo adaptando. Corto a parte lingual. Pois não me interessa uma área muito extensa, na qual eu deva demorar mais tempo para desgastar. E veja a forma como, com bisturi, eu consigo cortar rapidamente e delimitar, sempre adaptando com pressão digital. Uma vez que já delimitei, vou pegar o que eu separei inicialmente de resina acrílica para fazer o cabo. O cabo está aqui, mais ou menos o tamanho da unha de um polegar. Vou molhar a parte mais anterior da resina acrílica da moldeira e vou fixar esse meu cabo na linha média com inclinação para a anterior de aproximadamente 45 graus. Lembrando em todo momento que eu devo continuar adaptando toda a extensão da moldeira sobre o modelo, porque a tendência da resina é se afastar, porque a resina sofre um processo de contração da resina. Então eu vou ainda deixar alguns excessos para mostrar para vocês como ela deve ser ajustada com broca específica para esse fim. Eu sempre vou manter a adaptação em cima do modelo com pressão digital para evitar que se afaste, do modelo. Vejam que quando eu pego a resina em fase plástica, eu consigo manipular com certa facilidade e facilitar meu trabalho. Aqui dá para ver a inclinação, aproximadamente 45 graus para a anterior. Vejam que o cabo não é muito grande. E da mesma forma que foi feito no modelo superior, eu coloco um conjunto dentro da água, já que existe
uma liberação de calor por parte da resina acrílica no processo final da polimerização. E aguardamos uns 10 a 15 minutos essa fase. Bom, a seguir, uma vez que atingiu a resina, a polimerização completa, retiramos da água, claro, e vamos proceder a realizar os ajustes pertinentes. Ao momento de retirar, observamos que existem essas rebarbas, né? Então, a primeira situação que devemos realizar é eliminar as rebarbas que ficaram nessa área vestibular e posterior, né, para poder regularizar essa área. Então, para isso, vamos usar uma broca tipo Maxi-Cut, essa que estou mostrando aqui, né, acoplada a um motor de bancada, motor elétrico de prótese, e realizaremos o desgaste sempre tentando nivelar essa área. Vamos inicialmente só regularizar, passando o dedo para verificar que haja uma continuidade e dessa forma vamos eliminando essas rebarbas que podem ter ficado após a colocação da resina sobre o modelo. Uma vez que realizamos esse procedimento, verificamos que a rebarba não existe mais e agora devemos verificar a extensão da moldeira em relação ao modelo. Lembrando que realizamos uma marca no fundo de sulco e nossa moldeira deve chegar próximo daquela área. Então, para podermos verificar isso, vamos observar rapidamente e observamos que praticamente a linha que delimitamos aparece. Vocês estão vendo aqui, aparece. Ela aparece aqui, então não temos praticamente muita coisa para desgastar na área vestibular. Já na área posterior, devemos desgastar mais ou menos isso para diminuir a extensão posterior. Vamos realizar esse desgaste agora. E vamos verificar novamente agora no modelo. Agora sim começou a aparecer a linha mais posterior, como vocês observam aqui. A linha começou a aparecer. Uma vez que a extensão está adequada, aqui falta, por exemplo, vamos diminuir aqui, que ainda não dá para ver a linha.
sempre desgastando e verificando. Ainda falta um pouco. E já podemos visualizar a marca com lápis. Ok, uma vez que essa parte foi feita, devemos proceder a verificar a espessura da borda da moldeira. Essa espessura deve girar em torno de aproximadamente uns 3 milímetros. Não? Eu estou posicionando o espessímetro e eu verifico que ela tem uns 3 milímetros de espessura. Né? Eu vou verificando de forma tal que em toda a sua extensão eu veja que existe pelo menos uns 3 milímetros de espessura. Estou marcando agora aqui na área anterior e eu verifico que tem 3 milímetros de espessura. Eu verifico na área mais posterior e aqui eu observo que tem um excesso. Na área mais posterior tem um excesso de quase 3,5 milímetros. Então nessa parte eu realizarei um desgaste por vestibular pelo lado externo da moldeira. Dessa forma eu vou diminuir a espessura da moldeira. Um pouco difícil dar o foco aqui. Vou tentar me aproximar um pouco mais. Pronto. Eu desgasto sempre pelo lado externo. Nunca se desgasta pela parte interna. Assim eu vou diminuindo a largura dessa moldeira, da parte da borda da moldeira. Uma vez que verifiquei que em toda a extensão da borda, largura da borda, eu tenho 3 milímetros, como marca aqui. Eu devo agora deixar essa superfície da borda completamente plana. Então eu devo passar a broca aqui para deixar toda essa superfície plana. Para isso, eu devo usar a minha broca e passá-la perpendicular à borda da moldeira. Eu devo passar minha broca perpendicular. Eu não devo inclinar para vestibular ou inclinar para dentro. Eu tenho que deixá-la passar perpendicular à borda da moldeira. E dessa forma eu garanto que essa borda fique plana.
E após o desgaste, sempre se deixa uma rebarba, né, na parede vestibular, que você vai aparando, desgastando delicadamente. Para verificar que você tenha deixado a área plana, você vai pegar seu grafite e você vai marcar a parte interna e a parte externa. E dessa forma você verifica que há uma área plana, como eu estou mostrando aqui. Isso é importante. Nas áreas de freio, como esse freio anterior, você vai pegar seu grafite e você vai fazer uma marca justamente em cima do freio, como você está vendo aqui. E nessa marca você vai passar o disco de carburundo. Não se desgasta a área de freio com broca Maxi-Cut. Você realiza o desgaste com disco de carburundo. Como eu estou mostrando aqui. E aí, dessa forma, você abre um espaço que é necessário para o freio da área anterior. E dessa forma você vai tratar o resto da moldeira. A seguir, vamos realizar umas marcas sobre o cabo com o objetivo de poder prendê-lo com mais facilidade durante o procedimento de moldagem. Então eu vou fazer umas linhas aqui para ilustrar a forma como o disco de carburundo terá que passar para poder realizar essas linhas. Vejam que eu passo em cima do cabo dessa forma eu consigo prender-me com mais firmeza. Mesma coisa realizamos pelo lado posterior. E dessa forma terminamos o ajuste da moldeira superior sobre o modelo, né? Procedemos da mesma forma para o inferior. A seguir, vamos realizar umas marcas sobre o cabo com o objetivo de poder prendê-lo com mais facilidade durante o procedimento de moldagem. Então eu vou fazer umas linhas aqui para ilustrar a forma como o disco de carburundo terá que passar para poder realizar essas linhas. Vejam que eu passo em cima do cabo
Dessa forma, eu consigo prender-me com mais firmeza. Mesma coisa realizamos pelo lado posterior. E dessa forma, terminamos o ajuste da moldeira superior sobre o modelo, né? Procedemos da mesma forma para o inferior. Sobre o modelo inferior, construímos essa moldeira individual inferior também e vamos ajustar rapidamente com os mesmos princípios que já foram mencionados para o ajuste da moldeira superior. Então vamos marcar inicialmente onde a gente não consegue observar o limite. Vamos marcar inicialmente onde estava essa marca, para podermos realizar o desgaste com mais segurança. Mais ou menos aqui. Mais ou menos essa linha de desgaste aqui. Observamos através da resina acrílica, algumas áreas é pouco realmente o que tem que ser feito. E dessa forma vamos realizar o ajuste da moldeira inferior. Tá. Uma vez feito isso, procedemos rapidamente ao desgaste. Primeiro devemos ajustar a extensão dessa moldeira. Na parte lingual agora, uma vez feito o desgaste grosseiro, verificamos novamente no nosso modelo e vemos que sim, conseguimos deixar na mesma extensão. Ó, já dá para observar a linha, né? Na parte interna também observamos as linhas. Após feito isso, vamos a verificar a espessura da borda.
Sabemos que debe ter em torno de 3 milímetros. Estamos marcando a borda externa e verificando 3 milímetros. Toda a área deve possuir 3 milímetros. Toda a área de borda, 3 milímetros. Aqui passou um pouco na área anterior, 3,5. Então vamos desgastar na parte anterior para poder ficarmos com a espessura de 3. Verificamos mais uma vez. Estamos medindo na mesma área e verificamos que tem 3 milímetros. Uma vez feita essa verificação em todo o contorno, passamos a broca rapidamente para eliminar as irregularidades. Deixar a parte mais lisa, tanto na parte vestibular quanto na parte interna. E uma vez feito isso, vamos deixar a borda plana, como foi feito na moldeira superior. Para isso, vamos apoiar dessa forma, desgastando perpendicular a essa borda. Quer dizer, a broca, a superfície da broca fica, na verdade, paralela, né? Desculpe, paralela a essa borda, e vamos passar dessa forma aqui assim. Tá? Não se inclina para vestibular, não se inclina para dentro, tá? Ela tem que estar sempre dessa forma. Passamos rapidamente. Como sabemos que está adequada? Como feito na moldeira superior, vamos marcar a parte externa da borda e a parte interna da borda. E aí observamos que há uma superfície plana. Uma vez feito isso, e verificado a adaptação, a extensão correta, procederemos agora a fazer as retenções no cabo, tanto na área vestibular quanto na área lingual. Trocamos a nossa broca Maxi-Cut pelo disco de carborundum e realizamos os desgastes. Uma vez feito o desgaste, limpamos essa moldeira e posicionamos sobre o modelo. Dessa forma, hemos terminado tanto a confecção da moldeira superior
com seus ajustes sobre o modelo, e a moldeira inferior com seus ajustes também sobre o modelo. Próxima aula, realizaremos a construção das bases de prova e os planos de orientação. Obrigado, boa tarde.